Meu nome é Edmar. Tenho 56 anos e trabalho como vigia noturno no cemitério São Rafael há quase 20 anos. Conheço cada centímetro desse lugar. Já enfrentei de tudo: vândalos que querem destruir tudo, ladrões que roubam o cobre das cruzes, jovens que se perdem na inocência de tentar invocar coisas que nem eles entendem direito. No entanto, nada, nem nada que eu já tenha visto, se compara ao que vivi naquela noite. O que aconteceu ali marcou minha vida para sempre, e eu sei que nunca vou conseguir esquecer. Nem em 1000 anos. A noite caía pesada sobre o cemitério São Rafael. O céu, completamente sem lua, vestia tudo de um negro denso, profundo, quase palpável, que parecia querer engolir até o som dos meus passos. O vento úmido cortava o ar como uma faca fria, e as árvores altas balançavam suas folhas secas, produzindo um sussurro que dava a impressão de que o próprio cemitério respirava com uma respiração lenta e cadenciada. Segurava a lanterna velha na mão direita, uma companheira de anos, que já estava quase sem bateria. Na outra mão, a marmita de alumínio que eu levava para a janta. Caminhava lentamente pelo caminho de pedras, os olhos atentos a qualquer movimento estranho. A cada passo, meu corpo parecia se acostumar com a penumbra, mas uma parte dentro de mim, aquela que aprendi a escutar com o tempo, permanecia em alerta, inquieta. Ao passar pela alameda entre dois túmulos antigos, a atmosfera mudou. O silêncio, que antes era quase absoluto, foi invadido por um som que parecia impossível naquele lugar, naquele horário. Choros. Não um choro alto e desesperado, mas um choro baixo, entrecortado, quase sufocado. Como o de uma criança assustada, perdida, implorando por algo que não podia alcançar. Meu corpo inteiro endureceu. Um arrepio cortante subiu pela minha espinha e ficou firme, agarrado. O coração disparou, como se tentasse saltar para fora do peito, e um suor gelado escorreu pela nuca. Respirei fundo, tentando afastar o medo que queria se espalhar como um veneno. Talvez fosse alguém perdido, talvez um invasor brincando com o medo. Talvez um animal. Qualquer coisa menos o que minha mente já temia. Com mãos trêmulas, apontei a lanterna para os túmulos. O choro cessou. O silêncio voltou, pesado, sufocante, como se o próprio tempo tivesse parado para me observar. O frio da noite parecia se aprofundar, não apenas ao redor do corpo, mas dentro dele. Meu estômago se revirava. Um instinto antigo, quase primal, gritava para que eu fugisse, que deixasse aquele lugar para trás o mais rápido possível. Mas a razão, essa voz dura e insistente, segurava firme as rédeas da minha vontade. Continuei andando, fingindo para mim mesmo que o que ouvi fora apenas um truque do vento. Cheguei à casinha onde sempre fico nas madrugadas. Sentei, tremendo levemente, e abri a marmita. O cheiro quente da comida não me trouxe conforto, só uma estranha sensação de distância, como se tudo aquilo fosse um sonho ruim do qual eu tentava acordar. Fechei os olhos, tentando cochilar, quando o choro voltou. Desta vez, mais alto, mais urgente. E estava mais perto. O choro ecoava agora com uma clareza cruel, envolvendo cada canto do cemitério como se fosse uma névoa fria e pegajosa. Meus olhos se abriram de repente, já marejados pela exaustão e pelo medo. O peito pesava, uma pressão invisível que parecia apertar o ar dentro de mim, dificultando a respiração. Levantei-me devagar, cada músculo do corpo tremendo em alerta. A jaqueta, grossa e cheia de remendos, parecia o único escudo contra o frio e o desespero que se infiltravam em mim. Segurei firme a lanterna, que tremia nas minhas mãos, mais pela ansiedade do que pela fadiga. Tem alguém aí? A voz saiu mais trêmula do que eu queria admitir. O som ecoou entre as lápides, se perdendo no silêncio denso da noite. O vento respondeu com um lamento longo e baixo, balançando as árvores, e por um instante, o cemitério pareceu mais vivo do que morto. De repente, um sussurro, tão fraco que quase não acreditei ter ouvido. Me ajuda! O som veio de trás de um velho jazigo de pedra, com musgo escorrendo pelas bordas e marcas de tempo que pareciam contar histórias esquecidas. Meu coração pulou, as pernas ficaram bambas, e a lanterna ameaçou cair. Aquele pedido,
Era infantil, mas carregava um peso impossível de ignorar. Cada passo até o jazigo era um esforço contra um impulso feroz. Correr. Meu corpo queria fugir, mas minha mente me empurrava para frente, consumida por uma mistura de medo, compaixão e uma curiosidade perigosa. Quando apontei a lanterna, lá estava ela. Uma menina. Sentada no chão frio, encolhida como se quisesse se tornar invisível. Seu vestido branco, sujo e amarrotado, mal cobria suas pernas finas e descalças, manchadas de terra. Os cabelos longos e escuros caíam sobre o rosto, escondendo o que eu mais temia: um olhar, um rosto, uma confirmação do impossível. Ei, você está bem? Como você entrou aqui? Tentei falar com calma, mas a voz falhou. Ela não respondeu. Apenas apontou para a lápide logo adiante, coberta de folhas secas e musgo. Me aproximei, agachei-me, com a ponta da luva, limpei a inscrição. Lúcia de Almeida, de 1984 a 1991. 7 anos. Meu corpo inteiro estremeceu. O ar parecia pesar ainda mais, como se tivesse se tornado mais denso. Um frio gélido rastejou por minha espinha, gelando meu sangue. Levantando o olhar lentamente, encarei o espaço onde a menina estivera. Mas ela não estava mais lá. Aquele lugar vazio agora me parecia um abismo. Meu peito apertou. Eu queria acreditar que tudo aquilo era uma brincadeira do cemitério, uma ilusão da noite. Mas lá dentro, uma voz sombria me dizia o contrário. E então, as luzes dos postes começaram a piscar. O piscar das luzes dos postes transformou o cemitério em um palco de sombras e incertezas. Cada clarão intermitente parecia arrancar pedaços do mundo ao meu redor, revelando formas fugazes, depois as engolindo de volta na escuridão. O frio agora já não era só do vento. Era um frio que cortava até os ossos, um congelar silencioso que parecia querer aprisionar minha alma. Eu sentia meus dentes baterem, involuntariamente, em um ritmo frenético, como se meu corpo inteiro estivesse em guerra com aquele lugar. E, então, o choro voltou. Não um choro distante, mas um coro desesperado que me cercava por todos os lados. Crianças que choravam, sussurravam, riam entre lágrimas. Um som aterrorizante, um misto de angústia e horror que parecia vir de além da vida. Eu podia sentir o cheiro da terra molhada, do musgo, do velho mármore. O cheiro da morte. O cheiro da solidão. De repente, sombras pequenas começaram a se mover entre as lápides. Silhuetas quase translúcidas que corriam, pulavam, rastejavam. Pareciam estar presas entre dois mundos, presas em um limbo de dor e medo. Eram as crianças. Saiam daqui! Gritei, a voz embargada, o pânico me dominando. Mas elas não pararam. Um riso infantil, distorcido e horrendo, soou atrás de mim. Um sussurro gelado escorregou no meu ouvido, com uma voz que não era inteiramente humana. Você vai cuidar da gente agora. Meu corpo respondeu antes da mente. Virei-me rapidamente, mas não havia nada além do vazio escuro. O silêncio voltou a reinar, um silêncio sufocante e pesado. Então, a sensação de ser observado me invadiu. Cada som, cada sombra, cada farfalhar de folha me fazia pular, me fazia acreditar que algo ou alguém estava bem ali, muito perto. Minha respiração estava curta, minha mente em um turbilhão. O medo puro, aquele medo visceral que não deixa pensar, tomou conta. Corri. Corri sem direção, sentindo os olhos invisíveis me seguirem, as mãos geladas quase me tocarem. Por fim, alcancei a casinha do vigia. Tranquei a porta, encostei as costas na madeira fria e desabei no chão. As lágrimas que vieram não foram de tristeza, nem de alívio, foram de um desespero profundo, uma entrega ao terror que me consumia. E ali, no silêncio da madrugada, entre soluços, o cemitério parecia rir de mim. A manhã chegou sem avisar, tímida, quase envergonhada, como se não quisesse perturbar o que acontecerá ali na madrugada. A luz do sol mal conseguia atravessar as nuvens pesadas e cinzentas que ainda pairavam sobre o cemitério São Rafael. Eu permaneci sentado no chão da casinha, o corpo ainda tremendo,
os olhos vermelhos de tanto chorar. A sensação de terror não me abandonava. Era como um nó apertado na garganta que me impedia de respirar direito. Cada barulho do lado de fora me fazia pular. O bater de uma porta, o canto distante de um pássaro, o estalo seco de um galho quebrando. Tudo se transformava em ameaça. Depois de um tempo, tentei me levantar. Minhas pernas pareciam frágeis, como se tivessem esquecido como segurar meu peso. Quando consegui, caminhei até a janela e olhei para o cemitério. Tudo parecia normal à luz do dia, como se a noite anterior tivesse sido um pesadelo. Mas algo estava errado. O ar estava pesado, sufocante. As lápides pareciam mais antigas, mais desgastadas, como se o tempo ali tivesse parado para preservar a dor. Foi quando percebi que a lápide que eu havia limpado, a de Lúcia de Almeida, estava coberta por uma camada fina de terra fresca, como se alguém tivesse acabado de tampar um buraco. O coração apertou, a mente disparou. Eu não sabia o que era pior: o que eu tinha visto, ou o que eu ainda não havia entendido. Levantei a marmita que tinha esquecido na mesa e, por um instante, o cheiro da comida quente me trouxe uma memória distante. A voz da minha mãe, o calor da cozinha de casa, a sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Mas aquele conforto durou pouco. Ouvi passos do lado de fora. Lentamente, cautelosamente, levantei a lanterna e me preparei para o que fosse. Não havia ninguém. Só o vento, sussurrando entre as árvores, levando embora o que sobrou da minha coragem. Sentei novamente, sentindo o peso esmagador da solidão. E ali, naquele instante, entendi que aquela noite no cemitério não tinha acabado. Ela só estava começando. Os dias que se seguiram foram um emaranhado de sombras e silêncio, como se o mundo ao meu redor tivesse sido drenado de cor e vida. Voltei para casa, mas o cemitério São Rafael não saiu de mim. Ele se alojou no meu peito, no fundo da minha mente, no ar que eu respirava. Era como se uma parte daquele lugar tivesse se agarrado a mim para nunca mais me soltar. As noites foram as piores. Eu tentava dormir, mas o silêncio absoluto do quarto se enchia com o som de choros distantes, ecos que pareciam atravessar paredes e tempo. Eu me virava na cama, suado e ofegante, tentando afastar as vozes, mas elas só ficavam mais claras, mais urgentes, mais doloridas. Os dias também perderam o sentido. No trabalho, meus colegas notaram meu olhar perdido, minhas mãos trêmulas. Mas ninguém conseguia entender o que eu carregava, e eu não conseguia explicar. Quando tentei contar o que vi para alguns vizinhos, ouvi risadas ou frases de descrença. Uns me olhavam como se estivesse ficando louco. Somente o zelador do cemitério, aquele homem envelhecido pelo tempo e pela solidão, me olhou com um cansaço profundo, uma tristeza que não se explicava em palavras. Você viu eles também, não viu? Ele me disse uma vez, a voz arrastada, cheia de uma resignação quase fatal. Essas palavras ecoaram dentro de mim, como uma confirmação silenciosa de que eu não estava sozinho naquela maldição invisível. Decidi que precisava me afastar de tudo aquilo. Entreguei a velha lanterna enferrujada, devolvi as chaves da casinha que fora meu refúgio, e desliguei o celular para evitar qualquer ligação, qualquer notícia, qualquer lembrança daquele lugar. Mas quanto mais eu fugia, mais a sensação de que algo me perseguia se intensificava. Numa noite de céu sem estrelas, quando a lua nova tornava a escuridão ainda mais densa, acordei assustado. O silêncio do meu quarto fora rompido por um choro distante, um choro que não era só som, mas uma presença que parecia invadir cada centímetro do meu ser. Levantei devagar, com o corpo todo tremendo. O ar estava pesado, sufocante. A janela do meu quarto estava aberta, e quando olhei para fora, para o horizonte onde o cemitério ficava, vi as sombras dançando ao vento, movendo-se como se tivessem vida própria. Pela primeira vez, senti que o São Rafael não era apenas um cemitério. Ele era um organismo, uma entidade viva que pulsava, respirava e me chamava. O peso dessa realidade esmagava meu peito. Eu sabia, naquele instante, que não era mais apenas o vigia do cemitério. Eu era parte dele, preso numa teia invisível, ligado para sempre às vozes que nunca cessariam.
Nos dias seguintes, me afastei das pessoas, me isolei. A dor e o medo consumiam minha alma. Não conseguia mais enxergar o mundo da mesma forma. Cada sombra, cada sussurro, cada sopro do vento trazia a lembrança daqueles olhos infantis, daquele choro desesperado, daquela voz que me sussurrou no ouvido com uma promessa terrível. Você vai cuidar da gente agora. E eu sei que vou. Porque cuidar daquilo não é apenas vigiar túmulos ou espantar curiosos. É carregar um peso, uma maldição, um destino que não posso evitar. Sou o último vigia do São Rafael. O vigia dos ecos. E enquanto as vozes estiverem aqui, eu estarei aqui. Para ouvir. Para vigiar. Para carregar o que ninguém mais pode. Em um pequeno município no interior de Minas Gerais, o cemitério local guarda segredos que o tempo tenta esconder. Por 10 anos, Sueli trabalhou como coveira naquele lugar de silêncio e sombras, onde viu a dor das famílias, o mistério das noites solitárias e o sussurro do passado entre as lápides. Mas nenhum evento foi tão assustador e marcante quanto o dia em que o túmulo número 312 foi aberto. Esta é a sua história. Sueli sempre acreditou que a rotina em um cemitério trazia uma certa previsibilidade sombria, onde a morte é um acontecimento diário, porém silencioso e respeitado. Mas naquela manhã o ar carregava algo diferente, uma tensão densa, quase palpável, que parecia se agarrar ao corpo e à alma. O céu cinzento pendia baixo sobre as árvores retorcidas e a neblina grossa abraçava o chão, apagando cores, sons e esperança. Ela chegou cedo, ainda antes do sol se erguer, e sentiu um frio que não vinha só do tempo. O cemitério, vasto e antigo, parecia suspirar em seus corredores estreitos de túmulos cobertos por musgos e raízes entrelaçadas, quase como se aquele pedaço de terra reclamasse por respeito. O túmulo 312 estava ali, isolado, esquecido, como um segredo enterrado junto a Elsa Montenegro, uma mulher que há mais de 50 anos repousava naquele silêncio. Ninguém na cidade falava muito sobre Elsa, mas Sueli já ouvirá histórias sussurradas, sobre rituais proibidos, maldições antigas e um desaparecimento estranho na família. Quando a ordem judicial chegou, autorizando a exumação, o povo evitou olhar diretamente para o túmulo, como se um presságio invisível ameaçasse todos que ousassem desenterrar aquela terra. João, seu parceiro naquele dia, era um homem de poucas palavras, carrancudo e firme, ex-militar de rosto marcado e mãos calejadas. Sueli confiava na força dele para encarar o que quer que fosse, mas sentiu um arrepio quando ele empalideceu diante do 312. Dizem que aquela sepultura foi lacrada com rezas fortes, que Elsa mexia com coisas que não deveria. Falou João em voz baixa, quase um aviso. Temos uma ordem oficial. Sueli respondeu, tentando conter o tremor na voz. Vamos fazer o que precisa ser feito. Começaram a escavar, sentindo o peso do passado enquanto a pá afundava em uma terra que parecia ter vida própria. A sujeira escura, úmida demais para aquele clima seco, parecia sugar o calor das mãos, um convite silencioso ao medo. O som da pá batendo contra a tampa do caixão ecoou no silêncio como um toque de sineta distante, despertando algo que estava adormecido há décadas. Quando João desceu para abrir o caixão, Sueli sentiu o coração acelerar e a pele arrepiar. Algo naquele lugar não pertencia ao presente, e ela sabia que o passado estava prestes a escapar. João desceu com cuidado na cova, os pés tocando a terra fria e pesada como se pisasse num lugar proibido. O ar ali embaixo parecia denso, quase sufocante, e um silêncio pesado pairava ao redor, como se o tempo tivesse parado para observar. Sueli ficou na borda, sentindo a névoa envolver o corpo, o frio penetrar na pele e o coração martelar como se quisesse escapar do peito. Sueli, você precisa ver isso. A voz de João saiu baixa, tensa, quase um sussurro. Ela se aproximou, tentando olhar para dentro do caixão iluminado pela lanterna fraca que ele segurava. A tampa era de madeira antiga, escurecida pelo tempo, mas o que mais chamou a atenção foi a tranca de ferro forjada do lado de dentro, grossa, enferrujada, porém claramente resistente. Alguém havia trancado aquele caixão por dentro, ou tentado impedir que algo saísse.
O pensamento fez um arrepio gelado subir pela espinha de Sueli, e por um momento, o ar pareceu faltar. Isso não é normal. Quem faria uma coisa dessas? Ela perguntou, mas não esperava resposta. João não respondeu. Com esforço, encaixou a alavanca na tranca e forçou, fazendo um estalido seco que soou como o estalo de uma corda prestes a romper. Foi naquele instante que o vento mudou. Um sopro frio, inesperado, nasceu do fundo da cova e subiu como uma rajada gélida, apagando o cigarro de João e fazendo com que Sueli recuasse, quase tropeçando na terra solta. O ar ficou pesado, carregado de um cheiro indescritível, uma mistura de flores mortas, ferrugem e algo mais obscuro, um odor que parecia perfurar a alma. O silêncio que se seguiu era opressor. A tampa, que eles ainda seguravam, começou a se mover sozinha, lentamente, como se mãos invisíveis empurrassem madeira e pregos rangendo, como se os ossos de um corpo velho se agitassem por dentro. Quando a tampa abriu o suficiente para revelar o caixão, Sueli engoliu em seco. Ali, dentro, estava Elsa Montenegro. O corpo parecia intocado pelo tempo, a pele pálida mas firme, o cabelo cuidadosamente penteado, o batom ainda perfeitamente aplicado nos lábios que pareciam prontos para falar. Era como se o tempo não tivesse existido para ela, como se o século que passou não tivesse deixado marcas. O momento congelou em um silêncio tão absoluto que Sueli pôde ouvir o próprio coração pulsar em seus ouvidos. E então, como se despertasse de um sono profundo, os olhos de Elsa se abriram. E naquele olhar, vazio e frio como um poço sem fundo, havia uma promessa de terror. João soltou um grito que parecia vir do fundo da alma, um som rasgado que quebrou o silêncio como um trovão. Sueli sentiu as pernas congelarem, o sangue gelar da cabeça aos pés, uma fraqueza súbita a fez agarrar-se ao lado da cova para não cair. Ela não sabia se queria fugir ou se manter ali, paralisada, presa àquela visão horrível e hipnótica. Elsa levantou-se lentamente, estalando os ossos com um som estranho, como madeira velha rachando. Seus olhos não tinham vida, não havia luz neles, mas ela sorria, um sorriso torto e quase zombeteiro, como se estivesse desafiando tudo e todos. A voz dela foi um sussurro rouco, um sibilo que parecia carregar um aviso mortal. Vocês não deviam ter me acordado. João tentou reagir, gritando para que ela voltasse para o caixão, lançando a alavanca na direção dela, mas era como se ela não sentisse medo, como se fosse mais que humana. E então, seu olhar encontrou o de Sueli, fixo, profundo, e ela falou palavras que gelaram o ar. Você é igual à minha irmã, a que me trancou aqui. A que me jurou vingança. Com um passo lento, os pés descalços tocaram a terra fria fora do caixão. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o sino da capela tocou. Não havia missa naquele dia. O som ecoou pelo cemitério, um toque estranho e solene que pareceu prender Elsa no tempo. Seus olhos viraram para o céu, e com um rugido abafado, ela caiu de volta dentro do caixão, como se uma força invisível a puxasse para longe. João não pensou duas vezes. Chorando e xingando o mundo, ligou a retroescavadeira e enterrou tudo de volta, a terra caindo rápida, abafando o terror, ao menos por enquanto. Mas a sensação que ficou não se enterrava com ela. Na manhã seguinte, o cemitério parecia ainda mais silencioso, como se carregasse o peso da noite anterior. Sueli chegou cedo, os passos afundando na terra úmida da entrada, o vento sussurrando entre as árvores mortas. O sol tentava atravessar a névoa fina, mas não conseguia iluminar os cantos escuros onde o medo parecia se esconder. O túmulo 312 estava novamente selado, a terra revolvida e fresca ainda úmida ao toque. Mas algo havia mudado. A sensação de que ali algo resistia, algo que não queria descansar, não tinha ido embora com o entulho. Ela sentiu isso no ar, um frio que não vinha do vento, um peso invisível que pressionava a pele. Enquanto caminhava entre as lápides antigas, Sueli ouviu um som. 3 batidas secas e firmes, vindas de uma das capelas abandonadas no fundo do cemitério. Seu coração acelerou, mas ela não conseguiu evitar ir até lá. Ao chegar, o silêncio dominava o lugar, exceto pelas batidas, que se repetiam, insistentes,
quase como um chamado. Ela esticou a mão e tocou a porta de madeira, fria e áspera. As batidas cessaram, e um arrepio percorreu sua espinha. Quase como se algo invisível tivesse parado de olhar para ela. Durante todo o dia, Sueli não conseguiu tirar da cabeça aquela imagem da mulher no caixão, o sorriso estranho, os olhos que pareciam prender a alma. E pior, a voz sibilante, carregada de rancor e dor antiga, que ainda ecoava em sua mente. À noite, a casa de Sueli parecia um refúgio, mas a paz não vinha. Ela sentiu, várias vezes, a presença ao lado da cama, um peso silencioso, um olhar que não se via, mas se sentia com toda a força. E então, vieram as batidas. 3 batidas secas, lentas, na porta do seu quarto. Sempre no mesmo horário, 3h12 da madrugada. Era como se o túmulo tivesse acordado para persegui-la, trazendo à tona segredos enterrados no passado e uma promessa sinistra que ela ainda não compreendia por completo. Os dias que se seguiram àquela terrível manhã foram como um pesadelo sem fim para Sueli. As 3 batidas na porta do seu quarto às 3h12 da madrugada se tornaram um ritual macabro. Cada vez que o som ecoava, seu corpo congelava, a respiração se prendia na garganta, e o silêncio da casa se tornava ainda mais opressivo. Não havia luz que afastasse aquela presença. Era como se o próprio ar se enchesse de um peso invisível, sufocante. No trabalho, a atmosfera havia mudado. O cemitério, que já era um lugar de silêncio e sombras, agora parecia carregar uma aura ainda mais densa. Os outros coveiros evitavam a área do túmulo 312, sussurrando entre si sobre maldições antigas e espíritos inquietos. O mato ao redor crescia mais rápido, quase como se a própria natureza reagisse à profanação daquele lugar sagrado. Sueli sentia olhares desconfiados e um afastamento súbito dos moradores da cidade, como se tê-la ao redor pudesse trazer má sorte. Numa tarde em que o céu desabava em uma chuva miúda e persistente, Sueli tomou uma decisão que lhe custaria caro. Ela precisava voltar ao túmulo 312, enfrentar os demônios que a perseguiam e tentar entender o que realmente acontecerá com Elsa Montenegro. Aquele peso no peito, aquela sensação de culpa silenciosa, a consumia. O caminho até o túmulo parecia ainda mais sombrio do que antes. As lápides tortas, cobertas por musgo espesso e desgastadas pelo tempo, se alinhavam como sentinelas silenciosas em uma marcha lenta e inevitável. O matagal alto parecia tentar engolir o caminho, com galhos que arranhavam o rosto e o vento que sussurrava segredos inaudíveis. A terra estava encharcada, os passos de Sueli afundando em pequenos charcos, que refletiam as nuvens carregadas no céu. Quando finalmente chegou ao túmulo 312, Sueli percebeu que algo havia mudado. A tampa, que antes estava apenas lacrada, agora exibia símbolos estranhos, riscados com uma tinta negra que parecia viva, como sangue fresco sobre a pedra. O cheiro de terra molhada se misturava ao aroma fétido de flores mortas, criando uma mistura nauseante que apertava o estômago. Ela ajoelhou-se com dificuldade na terra fria, os dedos trêmulos deslizando sobre aqueles símbolos que pareciam pulsar uma energia inquietante. Um arrepio intenso percorreu sua espinha, e o coração disparou com uma sensação visceral de que estava sendo observada. O vento ao redor ganhou força, carregando consigo sussurros distantes, quase como vozes perdidas tentando comunicar um segredo há muito enterrado. De repente, uma pressão gelada pousou sobre seu ombro. Sueli se virou num movimento brusco, o rosto pálido e os olhos arregalados, mas não havia ninguém ali. Apenas o silêncio que se estendia como um véu pesado, cobrindo tudo ao redor. O vazio parecia se fechar, e uma sensação angustiante de que algo muito antigo e muito poderoso estava despertando no subsolo tomou conta dela. Sueli sabia, no fundo do seu ser, que o mistério do túmulo 312 estava longe de terminar. As sombras daquela mulher chamada Elsa Montenegro ainda permeavam o ar, presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. E que agora, mais do que nunca, aquela história sombria começava a se desenrolar para revelar segredos que ninguém estava preparado para encarar. Enquanto o céu escurecia, e a chuva caía cada vez mais forte, Sueli sentiu o peso da própria mortalidade, o medo daquilo que nunca devia ter sido despertado, e a certeza de que,
A partir daquele momento, nada mais seria como antes. A noite caiu com um silêncio quase palpável sobre a pequena cidade. A chuva cessara, mas o ar continuava úmido e pesado, carregado de uma sensação de presságio que ninguém conseguia explicar. Sueli sentia o coração acelerar a cada passo enquanto caminhava para casa, o peso invisível da presença que a acompanhava se tornando quase insuportável. Ao cruzar a soleira da porta, o frio da casa pareceu penetrar nos ossos. Sueli hesitou, o olhar perdido no vazio, antes de subir para seu quarto. Lá, as sombras se alongavam nas paredes, criando formas que desafiavam a lógica. O relógio marcava 3h12. Um arrepio percorreu sua espinha. De repente, as 3 batidas secas na porta soaram com a precisão de um sino fúnebre. Sueli não conseguiu reagir, imóvel diante da porta que parecia esconder algo terrível do outro lado. O som parou, mas a sensação de estar sendo observada permaneceu. Ela deu um passo hesitante para abrir a porta, mas uma voz rouca, quase um sussurro, veio do corredor. Você não deveria ter vindo. O ar ficou denso, o calor sumiu do ambiente, e um peso invisível empurrou Sueli para trás. Ela sentiu mãos frias tocarem seus braços, como se uma presença espectral tentasse impedir sua fuga. Com um esforço sobre-humano, Sueli se soltou e correu para a sala, o pânico crescendo dentro dela. Seu olhar caiu sobre uma foto antiga na estante, a imagem de 2 mulheres, sorridentes, mas com olhos que pareciam carregar segredos sombrios. Uma delas era Elsa, a outra, a irmã que a havia trancado na cova. Foi então que a voz sibilante se tornou mais clara, ecoando dentro de sua mente. Você é igual a ela, e pagará pelo que fez. As luzes piscavam, sombras dançavam em todas as direções, e o ar parecia vibrar com uma energia que não era deste mundo. Sueli sentiu seu corpo fraquejar, o desespero e o medo misturados em uma dor profunda. No instante seguinte, tudo se silenciou. O peso sumira, a casa parecia normal. Mas Sueli sabia que não estava só. Algo dentro dela despertara, uma ligação com aquele passado sombrio e com Elsa Montenegro que ultrapassava o tempo e a morte. Ela entendeu que a maldição não acabará naquele túmulo. Estava dentro dela, como um sussurro constante, um segredo que carregaria para sempre. E, quando a noite se fez novamente silêncio, Sueli ouviu, pela última vez, as 3 batidas na porta do quarto. Lentamente, uma sombra se formou do outro lado, esperando pacientemente. O terror, enfim, tinha se tornado parte dela. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!